Você sabia que tem um piloto automático que decide a sua vida mesmo sem você perceber? A maioria das suas decisões ou dos seus comportamentos vem de reações emocionais com muito mais frequência do que intenção consciente. Isso explica porque na sua vida alguns padrões se repetem, algumas situações você não consegue romper, você está sempre ali com aquela sensação de que está empacado, de que não consegue evoluir, de que não passa de um certo patamar, seja em relação a teus projetos, à sua vida emocional, aos seus relacionamentos, até a sua vida financeira, em relação à sua saúde, ao corpo que você quer ter. Você tem sempre aquela sensação de que só vai até determinado ponto e não consegue sair dali. E aí você se pergunta, por que que isso acontece comigo? Por que que eu olho para o lado, vejo outras pessoas evoluindo, conseguindo, aí vem aí o terror da comparação, mas você fica se sentindo completamente estagnado. Então, nesse vídeo eu vou te explicar que piloto automático emocional é esse e o que você pode fazer para acabar com ele no sentido de dominá-lo, de realmente ser responsável pelas tuas escolhas, pela tua vida e aí sim ter resultados, conquistar aquilo que você sonha e que hoje pode parecer ali um sonho distante, mas que pode ser perfeitamente realizável. Bora lá! Você já parou para se perguntar se a tua vida hoje tem sido, na verdade, fruto das tuas reações e não das tuas escolhas conscientes? Essa é uma pergunta que pode mudar tudo, pode mudar completamente a perspectiva, como você enxerga a vida e os resultados que você tem obtido até então. A gente tende a acreditar que nós decidimos conscientemente com quem nos relacionamos, quanto ganhamos, o que toleramos, mas na prática você só repete respostas emocionais antigas. É exatamente como se você estivesse rodando um programa velho, um sistema operacional velho para os dias atuais. Talvez programas mentais de há muitos anos atrás, relacionado a coisas que serviam para uma determinada época da tua vida, mas que hoje não se encaixam mais. E é por isso que você tem essa sensação de estagnação. Por isso que muitas vezes quando você pisca, entra ano, sai ano, você tá ali vivendo os mesmos problemas, diante dos mesmos dilemas, das mesmas situações. Por que será que isso acontece? Eu quero começar a explicação disso com uma frase que vai te ajudar a entender. Escolher exige presença. Reagir exige apenas gatilho. Mas vamos entender como é que isso acontece. Como é que você para de viver em função de gatilhos. Então vamos lá. O nosso sistema arquitetônico cerebral, vou dizer assim para ficar mais claro, ele é um sistema programado para procurar segurança, para tender sempre para o que lhe é familiar. Por quê? Porque mudar ou viver algo inseguro gasta muita energia e pode trazer dor. Então, o nosso sistema nervoso, ele procura sempre o que é conhecido, porque aquilo que é conhecido, ele vai trazer o conforto que você está acostumado, que você já entende, que você já sabe o caminho. E aí o que acontece é que você repete o que é conhecido, não necessariamente o que é saudável para você ou o que vai te fazer evoluir. Olha só como isso é um esquema que parece um hamster naquela rodinha que não sai do lugar. E por isso que quando você menos espera, você já está vivendo situações repetidas de novo e de novo e de novo. É assim que o nosso sistema, que a nossa arquitetura cerebral é configurada. Só que o familiar, o conhecido, ele vence o que é saudável quando a tua consciência
o teu senso de presença tá desligado. Quando normalmente esse piloto automático ele vai fazendo as coisas pelo menor esforço, baseado em coisas que você normalmente não para se questionar, não procura entender, muitas vezes baseado em situações, em emoções que você reprimiu lá no passado e que vão ali controlando tudo por você. É como se você estivesse dormindo acordado. Você vai vivendo um dia após o outro sem ter, como se tivesse assim muita intervenção, sabe? Sobre as coisas. Mas a boa notícia é que você pode acordar. Você pode ter mais consciência das coisas que acontecem na tua vida, ter mais senso de presença. E isso é o que pode virar completamente a tua vida. Mas antes dessa consciência acontecer, como é que vou aprofundar um pouco mais com você aqui, como é que esse mecanismo, esse piloto automático emocional vai trabalhando lá no fundo da tua mente, mais lá dentro do inconsciente. Você pensa que você escolhe os teus amigos, a pessoa com quem você vai se relacionar, mas na verdade é esse piloto automático emocional que escolhe, muito baseado nesses padrões conhecidos, mesmo que não sejam os melhores para você. Isso acontece também com padrões financeiros, sempre o mesmo patamar, sempre ali naquele quase, poxa, eu fiz esse trabalho, eu quase consegui ser promovido. Eu tava nesse trabalho e eu quase consegui uma vaga que eu concorri dentro da empresa. Eu comecei um negócio quando eu tava quase para atingir um resultado financeiro interessante, algo aconteceu. Só que esse quase, na verdade, é uma coisa que acontece para te proteger de crescer. Isso é completamente inconsciente. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, como é que eu saio disso? Só que antes de você conseguir sair disso, vê se você se familiariza com algumas dessas frases lá do teu diálogo interno, lá da tua mente, que vive se repetindo e se repetindo quando acontece esse quase ou quando você vive essa repetição de padrão. Frases do tipo: agora não é o momento adequado. Quando eu tiver as condições ideais, aí eu faço isso. Aí eu implemento essa mudança. Aí eu vou empreender. Aí eu vou me tornar mãe. Nas condições ideais, isso vai acontecer. Não, porque eu preciso um pouco mais de segurança. Porque eu preciso estudar mais ou me preparar mais, quando na verdade você já estudou, você já se preparou, você já sabe aí de um monte de coisa. E essas frases é justamente esse piloto automático trabalhando para te proteger de algo que possa te decepcionar ou de te causar dor. E aí o que esse sistema interno mental faz? Te mantém sempre no mesmo lugar, sempre no patamar conhecido. Então, às vezes você quer começar algo novo, quer empreender, mas aí não, é melhor ficar ali num emprego, né? Que eu ganhe aquele salário fixo. Por quê? Porque já é o conhecido, porque é o padrão da maioria das pessoas, porque vai te dar uma sensação de segurança, quando na verdade essa estabilidade nem existe. Existe mais dentro da mente, existe mais dentro desse inconsciente coletivo que nós vivemos. Então esse padrão ele sempre vai se repetir e vai estar influenciando as tuas decisões de ir até certo ponto, e quando chega nesse certo ponto você vai e recua e se mantém naquele mesmo patamar. E aí isso é um medo disfarçado de responsabilidade. Isso acontece por quê? Porque esse sistema emocional ele decide antes da razão. Quando você acaba decidindo pelo que sente, entendeu? Pelo medo ou pela sensação de proteção que você quer ter,
Então você decide pelo que sente. E aí depois a tua razão vai achar uma justificativa racional mesmo para que você se sinta confortável com aquela escolha que você tomou. Entendeu? Então o mecanismo ele acontece basicamente assim. E aí esse piloto automático emocional decide a sua vida por você. E não é por acaso o fato de que muitas pessoas numa determinada fase da vida, às vezes numa fase mais madura, elas se questionam por que que elas não construíram algumas coisas, por que que não avançaram em determinados planos ou projetos, por que que alguns objetivos simplesmente nunca foram atingidos. Então isso acontece porque você vive o subproduto daquilo que você sente de novo e de novo. Então a mente ela não lidera a vida, ela apenas explica as decisões que foram tomadas pelos teus sentimentos. Aí imagina a vida de alguém que é governado só por sentimentos. Se você está se identificando com esse vídeo até agora, comenta aqui, me identifiquei, que eu vou saber que muitas pessoas podem estar passando por esse mesmo problema, por essa situação e querem uma luz para se libertarem disso. Mas calma, eu não trouxe tudo isso para te trazer uma sensação de culpa. Eu sei que muitas vezes você se esforça bastante, não é preguiça, não é fraqueza, não é falta de força de vontade, é falta de consciência de estar presente, de ter controle e luz, ter a luz necessária para assumir riscos de escolhas que você faz, mesmo que elas fujam do teu padrão conhecido e seguro. Lembre-se, nem sempre o que é mais seguro vai ser o mais saudável para você. E aí, entenda uma coisa, você não falha porque você é uma pessoa fraca. Você falha, acaba acontecendo essas falhas, essa não evolução, porque simplesmente você tá nesse piloto automático. E aí, como é que esse piloto automático ele vai se mantendo? Primeiro, tem um gatilho emocional, o medo. Vamos supor que você quer começar a empreender, né, no digital, por exemplo. E aí você tem um gatilho emocional que faz você recuar. Você tem medo de não dar certo, tem medo de fracassar. E aí o que vem depois nesse ciclo, depois do gatilho? Você tem uma resposta automática. O recuo, o medo, aquele pensamento, ai, melhor não, melhor eu continuar aqui no meu emprego. Aí quando você toma essa decisão, te dá um alívio momentâneo. E aí o que acontece? Repetição. Você volta para aquele estado anterior em que você se encontrava. E aquele estado anterior pode te trazer insatisfação. E aí o que acontece? Com o tempo, você se define apenas pela forma como você reage às coisas e não pela consciência, pelo assumir de responsabilidades que você realmente deve ter. E isso tem um custo emocional muito grande. O custo de não realizar o que você quer, o custo de viver uma vida que não faz sentido para você, o custo de viver exausto mentalmente, emocionalmente, tendo que suportar uma realidade que simplesmente você não quer mais, que você não aceita mais. Aí agora vamos entrar na virada. Eu vou falar aqui para você o que exatamente você pode fazer para interromper esse piloto automático. A primeira coisa é você ter a consciência disso e se conhecer. Conhecer que frases são essas que normalmente se repetem na tua mente e que ficam te sabotando o tempo todo. E identificar essas frases, esses gatilhos, vai fazer com que você tenha condições de fazer paradas conscientes, do tipo, antes de você decidir algo, para um pouco, silencia e observa se o próximo passo que você está prestes a dar é uma reação conhecida, familiar, ou é de fato uma decisão consciente, algo que pode ser diferente de tudo que você já fez, né?
mas que você está disposto a seguir em frente, a perseverar, mesmo diante dos desafios. Então, essa pausa proposital, ela vai te ajudar a observar um pouco as situações, a tua realidade, antes de só ir fazendo, sem parar para analisar direito qual é o caminho que você está seguindo. Sabe aquela coisa de, antes de você tomar uma decisão, tenta ruminar um pouquinho ela. Aí isso já começa a ajudar você a ter mais consciência. Essas pausas, isso de você parar um pouco, dormir, pensar sobre aquilo, pensar de novo, né? E isso vai te ajudando a maturar aquela ideia antes de só decidir e sair fazendo. Um outro ponto importante, um outro passo que você pode fazer para sair desse piloto automático emocional é fazer pequenas escolhas que quebram padrões antigos. Então, você faz não aquelas mudanças radicais na sua vida. Na verdade, as grandes mudanças, elas vêm de pequenas escolhas diárias. Então, vamos imaginar aqui que você quer muito melhorar a sua alimentação por questões de saúde, né? Para que você tenha saúde, tenha qualidade de vida, mas você adora comer doces, frituras de maneira desregulada. Então, você pode fazer pequenas decisões diárias que vão te ajudar nessa escolha. Então, em vez de você ir ao supermercado e comprar biscoitos, coisas assim que você sabe que você vai ultrapassar o limite, toma aquela decisão. Não compra aquilo que vai fazer com que você não siga em frente com aquela decisão. E esse é um exemplo. São pequenas escolhas diárias que vão te ajudar a se manter naquilo. Ou então você pode, se você não tem um hábito, por exemplo, de comer salada. Eu tô dando exemplos mais simples, mas que você pode adaptar para outras situações também. Então você pode, olha, eu não tenho esse hábito, mas eu vou experimentar colocar um azeite diferente na salada, um molho que vai fazer com que o sabor melhore. Ou você quer ter o hábito de ler mais ou de se comunicar melhor. A leitura te ajuda a se comunicar melhor. Então, se você tem preguiça de ler, de pegar um livro todo e ler, combina com você mesmo de ler 5 páginas por dia ou de ler por 10 minutos, sabe? São pequenas decisões que vão fazer você sair daquele piloto automático, por exemplo, de ficar rolando a tela do celular por horas e horas e horas a fio e não incluir um hábito saudável que vai fazer com que você pense melhor, tome decisões melhor, que coisas que uma boa leitura de um bom livro vai te ajudar. Então isso pode não mudar tudo, mas ela muda o momento da sua escolha. E aí vem um outro ponto importante, o terceiro dele, que é observar antes de reagir. Você pode se perguntar, peraí, isso que eu tô para fazer agora é uma reação? Ou eu tô só me defendendo, me protegendo de alguma coisa, ou eu estou de fato escolhendo? Então, só o fato de você parar para refletir sobre isso já vai te trazer mais clareza. E aí vem um ponto que eu mencionei antes no vídeo, que é o autoconhecimento. E muitas desse piloto automático, ele é formado por coisas que a gente foi acumulando num baú da mente, que são as nossas sombras. O que são essas sombras? São exatamente coisas que a gente evita ter contato, que tá lá no nosso interior, tá lá no nosso subconsciente, e a gente, imagina aquele quartinho da bagunça, as coisas que você vai só jogando lá, e você não quer muito entrar lá porque incomoda, ou porque dói. Pois é, mas esse é um movimento necessário, é um movimento de autoconhecimento, porque muito desse piloto automático, ele foi formatado por essas crenças, por essas coisas que você acreditou, que estão escondidas nesse baú da tua mente. Para te ajudar nisso, eu elaborei o guia Pare de Fugir de Si Mesmo.
Ele é um guia que vai te ajudar a explorar melhor essas crenças, essas coisas que fazem parte da tua história, de quem você é, mas que você evita ter contato. Então é um guia que vai ser bom para você começar esse trabalho mergulhando um pouco mais a fundo. É algo que você pode fazer por você mesmo. Então nesse guia eu vou te explicando exatamente como é que isso se forma, como é que você acessa essas crenças, que eu chamei aqui de sombra, que esse conceito não vem de mim, vem do Jung, que da psicologia analítica, e que essa sombra, ela tá ali, comandando a tua vida inteira. Ela é literalmente o tal do piloto automático emocional que eu tô falando esse vídeo todo. Então, se você quer dominá-lo, eu tô te entregando aqui de bandeja um guia completo que vai te ajudar. Onde você consegue ele? Vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado para você pegar o seu, que tá bastante acessível e vai te ajudar a se encontrar, a se entender, a mergulhar nas verdades escondidas lá da tua alma. E nesse guia tem exercícios que você vai poder fazer com calma, no teu ritmo, que vai te ajudar a ter mais consciência e a tomar decisões de uma maneira mais tranquila, mais leve, sem que tenha que parecer um peso, sem que você tenha que se mover através dos gatilhos, e sim através de um autoconhecimento profundo. Com esse guia você vai saber, isso aqui que eu tô fazendo já é aquela minha crença lá do passado, que eu tô escondendo o meu talento porque eu tenho medo de crescer, porque eu acredito que eu não vou dar conta do meu sucesso, entendeu? Eu tô citando aqui um exemplo, pode ser o seu. Então, muitas vezes, com base em tudo isso, você nem precisa criar toda uma vida nova. Você só precisa parar de fugir de si mesmo, você só precisa acessar esse piloto automático, entender melhor esse mecanismo adequado à tua história, à tua vida, entender que tomar consciência disso pode não mudar o teu passado, né? Não vai mudar o que aconteceu, mas pode ser definitivo e importante, a chave da virada para mudar o teu presente e o teu futuro a partir disso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a se entender melhor. Me conta aqui nos comentários qual foi o trecho desse vídeo que mais você se identificou, e não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar naquele grupo de amigos ou da família que precisa demais entender esse conteúdo também. Abraço, até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!